Olá, seja bem-vindo, tudo bem com você? Essa aqui é a lição da Escola Sabatina. Nós vamos começar mais uma vez um comentário especial sobre a lição da Escola Sabatina e eu convido você a abrir a sua lição, abrir a sua Bíblia. Nós vamos mais uma vez estudar a lição. Nós estamos na quarta lição da Escola Sabatina. O título da semana é Um Deus Apaixonado e Compassivo. E eu tô com tanto calor, hoje tá tão quente que eu tô com o ventilador bem aqui. Só um detalhezinho para você. E vamos lá, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Lúcio Bergamo, sou pastor do Distrito do Parque Arariba e é muito bom a gente estar juntos mais uma vez para louvar o nome dele. Nós somos adventistas do sétimo dia. Essa também é uma informação importante para nós aqui, para termos um papo e entendermos mais um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. Eu estou de novo no meu estúdio falando com você para a gente poder realmente aprender sobre Jesus e eu tenho aqui a minha lição da Escola Sabatina. Não estou brincando, eu repito isso toda vez para poder te ajudar. Essa aqui é a lição da Escola Sabatina online. E é muito simples, basta você ir no link do vídeo original que fica no canal Pastor Lúcio Bergamo do YouTube e ali você vai conseguir baixar nos links que tem ali na descrição essa lição da Escola Sabatina. Você pode falar para mim assim, pastor, eu não gosto de ler a lição da Escola Sabatina online, ou no tablet, ou no celular, então eu te dou outra dica. Vai na Associação Paulista Sul e compra a sua lição. Pastor, eu não sei onde fica, pergunta para mim. Eu estou nos sábados na igreja, vai ser muito bom a gente se encontrar ali, ou então me pede, nós vamos conseguir uma lição especial para que você também tenha a sua lição na Escola Sabatina. O importante é que a gente nunca pare de estudar, nunca pare de aprender sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, sobre isso tudo que é tão importante para a gente. Tem sua Bíblia aí? Tem sua lição da Escola Sabatina? Então falta a última coisa, pedir a presença de Deus nesse lugar para que nós aqui possamos estudar essa lição que é tão especial, que vai falar exatamente sobre a Bíblia. Por isso, nesse momento, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Jesus? Pai querido, Deus de amor e bondade, nós vamos estudar agora sobre como o Senhor é amor e também é compassivo. Nos ajuda, Pai, a termos a mente aberta, a nos preocuparmos com o que o Senhor gostaria para a gente. Ajuda para que durante essa lição nós aqui possamos sim aceitar a mudança da nossa vida a partir do trabalho do Seu Santo Espírito. Nós nos entregamos a Ti e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Começando a lição da Escola Sabatina. Antes disso, na verdade, eu tenho um convite para você. Mandei nos grupos de WhatsApp algumas vezes durante essa semana um convite especial para sábado à tarde. Neste sábado, no dia 25 de janeiro, às 16h45, nós teremos lá na igreja do Parque Arariba. Então, você que é do Jardim Ingá, você que é do Jardim Catanduva, você também é convidado para estar junto com a gente, para estudarmos, ou melhor, para comemorarmos juntos os presentes que Deus tem dado para a gente. Nós chamamos isso de primícias. São os primeiros presentes, as primeiras bênçãos de Deus na minha e na sua vida. E por isso, por favor, venha 16h45 deste sábado para comemorar junto com a gente as primícias. Vai ser muito legal, um culto onde nós vamos incluir todos os distritos, ou melhor, todas as pessoas do distrito onde você aí também será abençoado. E você que é líder já deve ter percebido um pouquinho o meu movimento para que a gente possa se ajuntar. As três igrejas precisam se unir para que assim nós possamos louvar melhor o nome de Deus. Essa é a nossa visão, é assim que Deus pode atuar na nossa vida, porque esse Deus de amor quer a nossa união, Ele quer o nosso companheirismo, a nossa unidade, é assim que Ele vai poder ser louvado, tá bom? Então venha sábado agora, sábado dia 25, às 16h45, onde nós vamos louvar o nome de Deus juntos ali na igreja do Parque Arariba. Combinado? E eu falo Arariba perto da minha filha e ela me corrige, não é Arariba, é Arariba. Tá tudo certo, a gente sabe, todo mundo fala desses dois jeitos e tá tudo certo, a gente entende onde nós estamos, tá bom? Um abraço para você aí, vamos começar a lição da Escola Sabatina. Eu começo lendo o verso para memorizar que tá ali na minha Bíblia, em Isaías no capítulo 49, no verso 15, onde a gente lê assim, ó: Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Esse verso é maravilhoso, não é? Deixa eu juntar aqui com esse verso para memorizar um texto que está lá na quinta-feira. E aí, na quinta-feira, nós somos convidados a ler 1 Coríntios, no capítulo 13, dos versos 4 a 8, onde eu leio assim, ó: O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Coisas que chamam a minha atenção ao começar a estudar essa lição da Escola Sabatina é quando a gente começa a entender que Deus criou cada um de nós com uma capacidade que infelizmente foi colocada na mente de alguns por aí, que nós devemos bloquear, que nós devemos segurar. A capacidade de sentir, a capacidade de poder estar com as suas emoções, com as minhas e com as suas emoções ativas e vivas. Não é ruim você sentir as coisas, não é ruim você sentir raiva, ódio, você sentir medo, você sentir nojo, você sentir dificuldade ou, sei lá, medo de alguma coisa. Nada disso é ruim. Também não é ruim, como muitas pessoas pensam por aí, você expressar que está sentindo felicidade e amor. É isso que nós precisamos entender com essa lição da Escola Sabatina. Então eu já estou te dando o spoiler, estou te contando o final desde o início. Nós precisamos entender que demonstrar o nosso sentimento para as pessoas que precisam, que estão querendo se aproximar de Jesus, é muito importante. Esse tipo de pregação nós deveríamos ter mais no nosso meio. Nós deveríamos sim abrir nossa mente e entender que Deus nos convida para que a gente sinta, para que a gente vivencie, para que a gente participe do amor que Ele tem e Ele quer colocar no nosso coração. Falando um pouquinho de modo geral aqui na lição de sábado, eu digo para você que o amor de Deus por nós é profundo. Mas a lição coloca um ponto a mais, porque ele é profundamente emocional. E aí, por favor, vamos fazer um desafio agora. Eu sei que esse desafio vai ser bem difícil, mas o desafio é você pegar a sua compreensão sobre quem é Deus, tirar ela dessa caixinha, onde nós colocamos Deus na caixinha onde nós achamos que Ele tem que estar. Nós muitas vezes olhamos para Deus e queremos comparar Ele com a gente. A menos que Deus esteja fazendo essa comparação, ela é uma comparação equivocada. Em nenhum momento nós somos autorizados a olhar para Deus e dizer assim, Deus é igual a mim dessa forma. Não, porque Deus não se iguala ao ser humano de forma alguma. Ele, na verdade, é o Criador, o originador de todas as coisas. Por isso ele está fora da nossa alçada, fora do nosso tamanho, fora da nossa compreensão. Mas por ele estar fora da nossa compreensão, da nossa alçada, nós então pegamos as coisas que ele permitiu que nós soubéssemos. E agora eu digo para você, o amor de Deus por mim e por você, ele é também emocional. Não no sentido de emocional como nós aqui temos, nós diferenciamos, né, o amor de paixão. Amor é quando você decide amar. Quando você vive com uma pessoa durante muito tempo e apesar dos defeitos, das dificuldades, das lutas, você decidiu estar com aquela pessoa, por isso você diz que a ama, você diz que está com ela por sua escolha, porque você está ali. Agora a paixão é aquele sentimento, aquilo que você sente de forma muito forte em você, que te faz fazer coisas diferentes, coisas que você não faria normalmente. Quando eu falo sobre Deus, eu não estou falando sobre paixão. Apesar dele usar, sim, eventualmente, esse termo para tentar descrever que tipo de sentimento ele tem. Mas eu estou falando para você de um amor que sente amor. Deus olha para você, por mais que esteja fazendo coisas erradas, coisas ruins, ele ainda assim olha para você e diz, eu te amo porque eu sinto amor pela criatura. Deus nos ama porque Ele sente um carinho, Ele sente algumas coisas a mais. E é por isso, tirando Deus da caixinha do ser humano, que eu continuo explicando a lição da Escola Sabatina, porque no segundo dia, na lição de domingo, nós estudamos que o amor de Deus é maior do que um amor de mãe. Aí eu te pergunto, qual o tamanho do amor de uma mãe? Tem como você medir o tamanho do amor de uma mãe? Tem uma das vizinhas, amiga nossa aqui, que teve um bebezinho nesses últimos dias. E ali, logo antes de o bebezinho nascer, ou então agora que o bebezinho já nasceu, as mães agem como... como é que eu coloco esse termo aqui? Como leoas para proteger o seu filho, para proteger a sua filha, para estar em volta dele, cuidando incansavelmente, e é incansavelmente mesmo. Você aí que tem filhos ou que tem bebezinhos por perto, você sabe o quanto é difícil manter um bebê, não que eles sejam tão frágeis, porque eles são, na verdade, a prova de pais de primeira viagem, né? A gente brinca falando isso, mas na verdade porque a gente dedica a vida acordando 3, 4, 5, 10 vezes de madrugada, naqueles horários que nós precisávamos descansar, mas nós gastamos o tempo dessa forma pelo amor que nós sentimos. O bebezinho está chorando, está incomodando, aspas aqui, tá? A nossa tranquilidade, mas nós mesmo assim levantamos e quando a gente pega aquele bebezinho no colo,
a gente passa todo tipo de dificuldade, luta, por mais que seja difícil, por mais que seja pesado, nós sentimos amor por aquela pequena criaturazinha, por aquele pequeno bebezinho que Deus concedeu pra gente. Essa é mais ou menos como é que eu vou tentar descrever isso aqui? É isso que Deus está falando pra gente, que esse é mais ou menos o sentimento que Ele tem por mim e por você. Que sentimento forte, não é? Porque se Deus sente tudo isso que nós sentimos pelos nossos filhos, pensa o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Ele sente amor por mim e por você. Ele escolheu nos amar. Ele dedicou a vida dele para vir aqui. Quando eu leio na Bíblia, eu vejo um Deus que saiu do céu, que se dedicou, que se mudou para esse chiqueiro, esse lugar horroroso que nós chamamos de lar, essa casa, essa terra. E ao estar aqui, ele ainda passa pelas maiores de todas as dificuldades e lutas, que é morrer no meu e no seu lugar, por pessoas que nem mesmo dedicariam a vida por ele. Percebe? Deus nos ama da mesma forma, ou talvez muito mais do que uma mãe ou um pai quando pega aquele bebezinho no colo durante, sei lá, nas 3 ou 4 da madrugada, depois ele já ter acordado 15, 20, 30 vezes, e ele olha pra gente e diz assim: eu te amo, meu filho. Não interessa quantas vezes você erre, não interessa quantas vezes você esteja distante, mas o Deus que nós temos nos ama com muito carinho e amor. Vou na minha Bíblia aqui, na minha lição de escola sabatina. A lição de escola sabatina define pra gente um termo em hebraico, ha'am, que significa como compaixão ou misericórdia. É um tipo de amor que Deus tem por mim e por você. Lá em Jeremias, no capítulo 31, no verso 20, a Bíblia diz assim: o meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei. Por último, na lição de domingo ainda, a lição diz assim, apesar da infidelidade do povo, ele, Deus, concede sua compaixão além de todas as expectativas. E por último, naquelas letrinhas miúdas que a gente infelizmente quase não lê na lição de escola sabatina, está escrito assim, a compaixão de Deus é semelhante à de um pai ou uma mãe amorosos. Isso é reconfortante, ou seja, cuida do nosso coração, nos ajuda a aprender mais sobre quem é Ele. No entanto, alguns têm dificuldade de assimilar essa ideia, especialmente se não tiveram experiências positivas com seus pais. Mas a pergunta que deve falar no nosso coração é como é que nós devemos então expressar essa compaixão de Deus às pessoas que estão próximas de nós de outras maneiras. Complicado, né? Porque nós muitas vezes olhamos para as pessoas que estão perto da gente e o que nós fazemos é julgar, o que nós fazemos é apontar, o que nós fazemos é dizer que eles estão errados e nós estamos sempre certos. Isso não é amor de Deus, isso não é o caminho dele. Afinal de contas, quando ele olha pra gente, por mais que façamos ele passar por dificuldade, ele ainda assim te ama, te acolhe e quer que você esteja próximo dele. A lição de segunda-feira eu continuo lendo e agora o título é Amor Angustiante. Agora eu vou lá para o livro de Oséias, né? A lição faz esse pulo e agora nós caímos dentro do livro de Oséias, aonde Oséias é chamado por Deus a chamar alguém para ser a sua esposa, que não era alguém fiel, não era alguém que estava próximo dele, era uma mulher que realmente trabalhava com a prostituição e essa mulher ela retorna à prostituição, como se ela gostasse daquilo. E a gente imagina que as pessoas não gostam disso, mas ela retornava e por várias vezes Oséias continua indo, buscando essa mulher e trazendo para casa pelo chamado de Deus, porque Deus queria ensinar alguma coisa para aquele povo. Quando eu leio ali em Oséias, no capítulo 1, no verso 2, o Senhor fala para Oséias assim: vá, toma uma mulher adúltera e filhos da sua infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. E ali quando eu continuo no capítulo 11, a Bíblia diz pra gente que Deus busca o seu povo quantas vezes for preciso, não interessa o quão distante nós estejamos. O que precisa é que nós aqui olhemos para Deus e digamos para Ele assim: Senhor, eu quero voltar ao Senhor, eu quero retornar ao Senhor. Agora imagina o coração de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, ao tentar buscar essa pessoa infiel, ao tentar ir atrás dessa pessoa que não se compromete, que não quer estar junto, que não quer dedicar a vida como a outra pessoa quer. O coração com certeza fica angustiado, fica apertado por causa desses esforços de tentar ir atrás, mas não ter um retorno. Da mesma forma com Deus. Deus não se importa com essa angústia de você ir e voltar. O que Ele se importa é que você retorne
todas as vezes. Afinal de contas, ele diz pra gente, olha, certamente venho sem demora, ou seja, estou quase voltando e em breve nós vamos ver Jesus no céu, mas somente aqueles que vão para o céu são aqueles que estão se entregando, estão prontos para estar com Jesus lá no céu. Por isso o convite para você, o convite para mim é que a gente retorne ao Senhor, que a gente não fique distante como o povo de Israel ficou, vendo tantas e tantas bênçãos ao lado dele. Mesmo assim, o povo ia longe. E aí, se eu vou ali para o livro, só para dar como exemplo para você, né? Para o livro de Reis, para o livro de Crônicas, a gente vê altos e baixos da vida do povo judeu, porque o povo hebreu, na verdade, porque eles iam e voltavam, iam para Deus, retornavam. E você vê ali muitos e muitos reis, líderes religiosos que faziam o que era reto, mas obviamente você vê muitos mais que faziam o que era errado perante ao Senhor. E por fazerem o que era errado perante o Senhor, eles infelizmente perdem o controle daquele local que Deus tinha dado para eles. E agora eles são até mesmo expulsos da terra que Deus tinha prometido. Imagina naquele tempo, pensando antes, quando Deus tira o povo de dentro do Egito e os transporta agora para o deserto, e agora ao tentar mostrar para eles, gente, é para cá, vejam, esse é o caminho, mesmo assim aquele povo retorna e volta a fazer ídolos, volta a adorar outros deuses que não são o Deus verdadeiro, e ao tentar adorar outros deuses, ele constrói ali, lembrando de uma das histórias, né, um bezerro de ouro, e agora adoram ele, fazem festas de orgia, porque essa era a forma de adoração dos outros deuses. Então, quando eles fazem todo esse tipo de coisa, Deus ainda assim retorna para eles, pede para que eles façam uma cerimônia de reconsagração, e quando eles se reconsagram, Deus os aceita de volta. Percebe? Deus sempre, mesmo com essa angústia de alguém que não consegue, que não segura aquele ser amado, aquela pessoa que ele gostaria que estivesse próximo dele, mesmo assim Deus continua nos dando oportunidades de salvação, porque ele nos alcança, porque ele nos ouve, porque ele sempre está pronto para nos buscar, independente de quantas vezes nós saímos de perto, de quantas vezes nós vamos longe. Deus nos chama para que a nossa vida também seja de entrega, de transformação, de permitir que Ele faça a diferença na nossa vida, não que a gente fique distante do Senhor, mas que nós venhamos para perto dEle. Esse é o chamado de Deus. Deixa eu ler aqui 2 trechos da lição da Escola Sabatina. Logo ali no meio da lição, deixa eu ver, 2 parágrafos logo depois da pergunta que está aqui na lição da Escola Sabatina, eu leio assim, ó. Em contraste com a fidelidade inabalável de Deus, o seu povo mostrou-se repetidamente infiel, acabando por afastar o Senhor e trazer juízo sobre si mesmo, entristecendo a Deus profundamente. Mas Deus é compassivo, a sua compaixão nunca deixa de lado a sua justiça. Próximo parágrafo, na verdade, é o último deles, que diz assim: a imagem da compaixão despertada ocorre, por exemplo, na história das 2 mulheres que se apresentam em Salomão, ambas afirmando serem mães do bebê. Quando o rei então ordena que a criança fosse dividida ao meio, sem a intenção real de fazê-lo, ele não ia realmente dividir aquela criança, a imagem que é descrita daquela mãe que diz assim: então tá bom, não mata não, eu prefiro que seja dado para ela, porque eu amo esse bebê, do que então que ele perca a vida. Então essa imagem descreve o tipo de amor que Deus tem por mim e por você, um amor angustiante, um amor que sofre pela pessoa que não está se entregando a ele ou a ela. Por último, vamos lá, na lição de terça-feira, a gente estuda um pouquinho sobre a compaixão de Jesus. No Antigo Testamento, e também no Novo, obviamente, essa imagem é utilizada para tentar explicar um pouquinho sobre quem é Deus. E ali nós encontramos, por exemplo, 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 13, que diz assim, ó: nós temos um Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 4, a Bíblia diz assim: pois Ele é rico em misericórdia e redime os seres humanos por causa do seu grande amor que Ele nos amou. Se eu for para Mateus, por exemplo, eu encontro ali em Mateus 18, 27, Deus se referindo a esse amor, dizendo assim: o Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a sua dívida, ou seja, se colocando no lugar desse Senhor. Por último, lá em Lucas, no capítulo 15, eu leio a história do filho pródigo, quando Jesus se coloca como o pai, e ali ele diz assim: Deus tem compaixão de nós. No verso 20, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai.
E estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. São várias imagens que nos ajudam a entender um pouquinho sobre a compaixão de Deus por cada um de nós. Apesar de sermos pecadores, de estarmos longe do Senhor, Ele ainda assim é um Deus compassivo, de compaixão. Um Deus de amor, de misericórdia, que nos perdoa. Os evangelhos, eles repetidamente dizem pra gente que Deus, ou melhor, que Cristo era movido por compaixão diante das pessoas que enfrentavam aflição e necessidade. Ele não apenas sentia compaixão, mas ele também entendia as necessidades dessas pessoas. Que tipo de compaixão você sente pelas pessoas? Algumas vezes a gente tem o coração duro, né? Ou muitas das vezes nós temos o coração endurecido por causa do pecado que nós vivemos ao redor de nós, né? E ali quando nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para elas pensando assim, tá vendo aí, ó? Essa pessoa escolheu estar ali. Essa pessoa é ruim porque ela quer ser ruim. Tá vendo aí? Essa pessoa está sofrendo por causa disso, por causa daquilo, porque ela não quis isso, porque ela não quis aquilo. Mas veja o exemplo de Jesus por nós. Apesar de nós sermos pecadores, apesar de termos uma dívida gigantesca com Ele, Ele ainda assim é compassivo. Ele tem compaixão por cada um de nós. Que tipo de compaixão nós aqui deveríamos então desenvolver as pessoas que estão do outro lado? As pessoas que deveriam receber o nosso amor, receber o nosso carinho que foi fundado, que foi colocado em nosso coração por esse Deus que nós dizemos que adoramos. Quando nós então abrimos nossa Bíblia, nós aprendemos que Deus, não interessa quantas vezes, não interessa quanto tempo nós estamos distante, mas Ele age como uma galinha ou como um pássaro, trazendo seus filhinhos para perto. Eu leio para você, citando esse texto de Mateus 23, no verso 37, quando Jesus, chorando sobre a cidade, depois da sua entrada sobre o burrinho na cidade de Jerusalém, então ele olhando para a cidade santa, ele repete essas palavras: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Nós somos essa pessoa, nós somos esse ser que muitas vezes está distante do Senhor. Mas o maior exemplo de compaixão, ele só pode vir de Cristo. Afinal de contas, foi Ele quem se entregou por nós, foi Ele quem lá na cruz do Calvário permitiu ser morto, Ele permitiu ser maltratado, Ele permitiu que os seres humanos, que deveriam ser aqueles que respondem o amor, dessem ou fizessem coisas horrorosas com Cristo Jesus. Veja que amor grandioso é esse do nosso Deus, porque Ele permite que isso aconteça, que essas coisas aconteçam, para que Ele dê para a gente agora um negócio chamado vida eterna. O chamado de Cristo é para que a gente entenda um pouco dessa compaixão de Cristo Jesus. E aí vamos pensar um pouquinho. O nome compaixão, essa expressão chamada compaixão, ele só tem um significado, que é sentir junto. Paixão é sentimento, por isso junto, sentir junto. É isso que esse termo está dizendo. Jesus sente junto com você, Ele sabe quais são suas lutas, Ele sabe quais são suas dificuldades, Ele não se importa que você aí, assim como eu aqui, façamos coisas erradas, porque Ele quer que nós retornemos a Ele. Ele compreende as coisas que nós fazemos e Ele nos chama constantemente: retorne, se entregue, mude seu propósito, mude sua vida, porque eu quero te salvar. E esse é o chamado de Cristo Jesus para cada um de nós. Não interessa quantas vezes nós vamos longe de Deus, Deus sempre nos chama para então estarmos com a nossa vida entregue nas mãos dEle. Cheguei na lição de quarta-feira. Você já tem sua lição de escola sabatina? Vá lá, por favor, volta no vídeo original, Pastor Lúcio Bergamo, é o nome do canal do YouTube, ou então clica no link que está dentro do WhatsApp que foi mandado para vocês aí, e você vai conseguir dentro da descrição do vídeo encontrar 2 links especiais, um para iOS, outro para Androids, e aí você vai conseguir então baixar a lição da Escola Sabatina online, como a que eu utilizo, como a que eu marco, como aquela que eu gosto de usar. Você também pode encontrar nas lojas físicas ou então na internet mesmo, para você comprar a sua lição da Escola Sabatina de forma física, tá bom? O que precisa é que nós todos estudemos a lição da Escola Sabatina. A gente não pode deixar de estudar uma lição tão boa e tão importante como essa, que está tentando explicar um pouquinho sobre o que é o amor de Deus por nós. Vamos lá, deixa eu ler o próximo texto da lição da Escola Sabatina, porque esse daqui é o texto da Bíblia que me chama mais a atenção um pouquinho.
O texto bíblico é Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 31. E aqui na minha Bíblia eu leio assim, ó. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez aos seus antepassados. Outros textos que eu posso puxar aqui, ó, Deuteronômio capítulo 6, no verso 15, que fala assim, ó: pois o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês, Ele é um Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele banirá aqueles que não quiserem estar ao lado dele da face da terra. Josué 24, 19, continua falando assim, ó: Josué então diz ao povo: você não tem condições de servir ao Senhor, Ele é Deus santo, Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. E no livro de Naum, no capítulo 1, no verso 2, a Bíblia diz assim, Naum, verso 2, a Bíblia diz assim: o Senhor é Deus zeloso, é vingador. O Senhor é vingador, o seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Essa palavra zeloso é o que chama a atenção. Porque essa palavra zeloso, ela tem muito a ver com a expressão que nós usamos hoje com relação ao ciúme. A gente pode dizer sim que Deus é um Deus ciumento. Ciumento daqueles que o adoram, ciumento por aqueles que estão ao lado dele, ciumento por aqueles que querem ser fiéis servidores do Senhor. E aí a pergunta é: posso colocar Deus dentro do quadradinho do ser humano e entender o ciúme de Deus como o ciúme do ser humano? Não, é exatamente isso. O ciúme do ser humano, quando ele é aplicado na forma como nós usamos essa palavra, ele é um ciúme doentio, um ciúme de propriedade, um ciúme de essa pessoa não pode amar mais ninguém a não ser a mim. Nós não temos um ciúme santificado como Deus tem. E eu vou tentar explicar o que é o ciúme dele. A palavra zeloso, ela pode ser traduzida também como ciumento, mas é porque essas duas palavras elas conversam. O ciúme de Deus tem que ver com o cuidado pelos seus filhos. Sim, Ele abençoa a todos, Ele dá sol para bons e para maus, Ele dá a água para bons e maus, Ele dá o ar para os bons e maus. Nós entendemos que o Deus Criador de todas as coisas é aquele que dá todas as coisas para a gente, ou seja, para todas aquelas pessoas na face da terra, bons e maus, mas existe um grupo de pessoas que é cuidado pelo Senhor. E aí parece um pouco estranho, né? Porque a gente pensa que Deus pode cuidar de todos, e sim, Ele pode cuidar de todos. Mas algumas pessoas não querem ter o cuidado de Deus. Como a gente sabe dessas pessoas? São pessoas que andam longe dele. Pessoas que dizem que são de Cristo, mas na verdade não vivem a serviço de Cristo. Não vivem pedindo a transformação, não vivem a transformação que Deus pede para cada um de nós. Esse tipo de pessoas, infelizmente, não consegue absorver, não consegue receber a totalidade das bênçãos do Senhor. E é por isso que muitas pessoas, infelizmente, parece que não recebem bênçãos, porque elas estão distantes da fonte da bênção. Esse é o chamado de Cristo para a gente. Venha, receba a bênção do Senhor, porque essa bênção ela é poderosa, ela é grande, ela é eficaz. E esse Deus que demonstra para a gente o seu amor com uma coisa parecida com o ciúme de cuidado, é exatamente o Deus que nos ama completamente. Um Deus que zela por cada um de nós. Um Deus que se preocupa por mim, ou comigo e com você. Por isso, dedique sua vida nas mãos dele. Deixa eu ler a lição da Escola Sabatina para ver se você consegue entender um pouquinho. O chamado de Deus, quando eu falo sobre Deus zeloso, desculpa, eu já falei sobre isso, é como se fosse um Deus ciumento. A palavra do hebraico é El-Kana. Acho que é assim que se trata, assim que se fala. E essa expressão, Deus zeloso, ele tem que ver com o cuidado sobre o seu povo. Na Bíblia, o ciúme divino não é associado a algo negativo. Na lição da Escola Sabatina eu leio assim: mas sobre um zelo justo de um marido amoroso. Lembra daquela expressão quando a gente fala que nós somos a igreja, a mulher, e Deus é o marido, Jesus é o marido que vem para buscar a sua esposa? Mas é um marido que cuida, é um marido que ama. E aí eu me lembro de alguns dos textos que são colocados fora de contexto, como, por exemplo, aquele que diz que as mulheres precisam ser submissas aos vossos maridos. E aí a comparação não é para falar sobre mulheres sendo submissas, mas é para contar sobre o zelo de Deus. Porque o zelo de Deus se encaixa quando nós aqui recebemos o amor de Deus, que é tão poderoso, que além
dele cuidar de nós, ele ainda assim entrega a vida por cada um de nós. Quando alguém falar para você assim, ou para você mulher, né? Olha, você tem que me obedecer, porque a Bíblia manda obedecer. Você pode pedir para a pessoa, então tá bom, entrega a sua vida para mim. Porque essa é a troca. A troca da mulher obedecer é por um marido que faz tudo por ela, até entregar a própria vida. Eu lembro de um pastor, há um tempo atrás, aí pregando, que ele dizia assim, que tipo de mulher não vai entregar a vida por um marido, ou melhor, não vai fazer... A expressão não é gostos, mas não vai estar amando esse marido, como a Bíblia determina, se esse marido dá a própria vida por ela, faz tudo por ela, dedica dia e noite de tudo que ele tem para ela, porque ela é a pessoa mais especial da vida dele. Que tipo de mulher não vai amar essa pessoa? Que tipo de homem não vai dedicar amor por essa outra pessoa? Percebe? Deus escolheu a cada um de nós para sermos também objetos desse zelo, desse cuidado, desse ciúme que Deus tem por cada um de nós. E Ele tem sim ciúme, porque Ele gostaria que todos nós estivéssemos ao lado dEle, para quando Ele voltar lá no céu, todos nós entrássemos naquela nuvem e fôssemos viajando para a eternidade. Por isso, o chamado de Cristo é: aproveite o amor desse Deus Todo-Poderoso, esse amor que é grande, que é poderoso e que você aí pode sim aproveitar. Deixa eu ler o último trecho aqui da lição de quarta-feira, que fala assim, ó: assim, o ciúme ou o zelo de Deus sempre é justificado, pois é uma reação à infidelidade, à iniquidade das pessoas. O ciúme ou o amor apaixonado de Deus não possui nenhuma das conotações negativas do ciúme humano. Nunca se trata de inveja, mas sempre da paixão justa e apropriada de Deus por um relacionamento exclusivo com o seu povo. Por quê? Porque é somente assim que nós vamos receber as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. É somente assim que nós podemos, pelas regras do universo, receber o amor desse Deus Todo-Poderoso, ou receber as bênçãos dele, os presentes a mais que ele tem preparado para a gente. Por último, na lição de quinta-feira, agora sim, por último, nós lemos alguns textos que são essenciais para a gente. O primeiro texto está ali em Isaías, no capítulo 63, no verso 9, o segundo em Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, e eu leio os dois na sequência, que fala assim, ó: em toda a aflição do seu povo ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Hebreus agora. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Algumas pessoas não compreendem esse último texto, porque ele fala sobre duas negativas, né? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Como são dois nãos, então ele está falando sobre uma pessoa que sim, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Deus é compassivo e apaixonado. Essas emoções divinas, elas são exemplificadas de forma suprema em Jesus Cristo. Porque Deus se compadece de nós. Ele é tocado pelo sofrimento do seu povo. E Ele está disposto a ouvir e responder e também entregar conforto a todos aqueles que quiserem estar ao lado dele. Deus é o modelo perfeito de amor. Mas todo esse amor, ele realmente é entregue para a gente a partir do amor de Cristo Jesus, que não só morre numa cruz, mas também dedica tudo que nós precisamos no universo para a nossa salvação. As informações contidas na Bíblia são informações valiosíssimas para que todos nós possamos ir para o céu. E diante disso, a gente pode se perguntar, né? Pela graça de Deus, será que nós aqui podemos receber a salvação? E a resposta para você é sim. Você pode receber a salvação, mas não por você mesmo. Você pode receber a salvação pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é esse Deus compassivo, de amor, de bondade que sempre está ao nosso lado. O chamado de Cristo Jesus para você hoje é da sua entrega e transformação. No começo desse vídeo eu já falei para você que nós precisamos olhar para Cristo Jesus, entendendo que Deus, Ele é sim alguém que se compara com a gente no meio do seu amor, para tentar nos explicar quem é Ele. Ele então coloca o amor dele comparado com o amor de uma mãe, com o amor de um pai. Mas nós então completamos o conhecimento sobre quem é Deus quando nós lemos todas as vezes que Deus se manifesta em amor, quando ele coloca as bases do amor a partir dos apóstolos que passaram aqui. Eu vou ler para você novamente os versos de 1 Coríntios no capítulo 13,
que você aí precisa ter na sua mente. Tenta você entender que tipo de Deus é esse que está ao nosso lado, cuidando de você e cuidando de mim. O amor, vamos fazer ao contrário? A gente sabe que a Bíblia diz que Deus é amor. Então, toda vez que eu ver a palavra amor, eu vou traduzir por Deus, tá bom? Vou ler como Deus. Então, eu leio assim, ó. Deus é paciente. Deus é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira com facilidade, ele não guarda rancor. Ele não se alegra, Deus não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor perece, mas as profecias, elas desaparecerão. Melhor, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. E o mais importante de tudo é viver em harmonia com Cristo Jesus, porque afinal de contas a Bíblia diz pra gente que Deus é amor. Preocupado com você, preocupado comigo, e Ele quer nos amar pessoalmente, apaixonadamente. Todos tentaram, mas ninguém conseguiu demonstrar esse amor todo-poderoso. Por isso, chamado para você, além de sentir, de absorver esse amor, de aproveitar desse amor, é que você também viva em amor, trazendo outras pessoas ao serviço de Cristo Jesus. Deixa eu te contar um último segredo. Se você ficou até aqui, eu vou te fazer um convite. Na descrição desse vídeo, ou melhor, nos comentários desse vídeo, coloca para mim, por favor, a palavra amar, tá bom? Nós tivemos um encontro de ancianato nesse final de semana que passou. E aí nesse encontro de ancianato nós conversamos bastante sobre uma coisa que é muito importante para a nossa vida espiritual. Chama-se proclamar. Mas o chamado foi para a gente poder entender que a proclamação passa por uma palavra chamada amar. Proclamar. Percebeu? Proclamar. Exatamente essa última palavra é o ponto mais importante na pregação do Evangelho. Nós não podemos desenvolver um ministério de pregação, de levar pessoas aos pés de Jesus, e é para isso que nós estamos aqui, sem que nós amemos uns aos outros, sem que nós vivamos em amor, sem que a gente repita esse dom maravilhoso de Cristo Jesus, porque é somente assim que nós podemos aproveitar os méritos dele e levar outras pessoas aos pés de Jesus. Te convido agora a amar, a levar outros aos pés de Cristo Jesus, porque esse é o chamado para você que está em casa me assistindo, para você que está na igreja assistindo, para você que está em qualquer lugar me assistindo, mas também é o meu chamado. É o chamado para que a gente possa mudar a nossa vida, permitir que Ele nos transforme. E se por acaso você ainda não sentiu esse amor de Cristo Jesus, vira para Ele e fala isso para Ele. Diga assim: Senhor, eu ainda não sei o que é o amor que eu tenho tanto ouvido. Que a gente vai estudar a lição da Escola Sabatina durante todo esse trimestre. Pede para Ele, fala assim: Senhor, me ajuda a entender o amor. E você aí vai sentir o Deus Todo-Poderoso se entregando a você, para que você sinta, para que você perceba, para que você viva o amor de Cristo Jesus para outras pessoas. Um abraço para você. Falta a última coisa. Eu vou terminar com oração, depois não falo mais nada, tá bom? Deus abençoe você. Fica com Deus. Sábado agora, dia 25, às 16h45, eu te encontro na igreja do Parque Araribá, para que você aí possa ter a sua vida também transformada por mais um culto de louvor a Deus e de entrega. Afinal de contas, começamos o nosso ano mais uma vez a serviço do nosso Senhor. Um abraço para você. Fica com Deus. Vamos orar. Deus querido, Pai que estás nos céus, por favor, continua tocando nossa vida e nos transformando, ajudando para que nós aqui possamos ser o amor, para que nós possamos ser transformados pelo Senhor. E que se existe em nós alguma coisa que ainda nos impede que esse amor, melhor, que esse ódio, que essa maldade, que essas coisas ruins sejam quebradas, para que nós aqui possamos viver em harmonia com o Senhor. Fica com a gente, nos guia, nos transforma cada vez mais. Te pedimos e imploramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Um abraço para você. Fica com Deus. Tchau, tchau.